Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele. Eu quero hoje trazer para vocês uma reflexão sobre um texto que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, que nos traz a seguinte mensagem: confie em Deus de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Essa semana Deus colocou no meu coração algo que eu quero compartilhar com vocês. Muitas vezes, para não dizer que sempre, o conhecimento que o ser humano adquire, muitas vezes ele atrapalha o recebimento dos milagres de Deus na nossa vida. Muitas vezes, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós aprendemos, todo o nosso conhecimento sobre assuntos gerais pode acabar atrapalhando na nossa vida na hora de nós recebermos os milagres de Deus. E por que eu digo isso? Eu uso como exemplo o nascimento de Jesus, que você pode encontrar, por exemplo, no livro de Mateus. Jesus, como todos nós sabemos, veio ao mundo de uma maneira diferente que nós. Não foi através da junção carnal de um homem e uma mulher. Jesus nasceu do ventre de uma mulher, mas sem a participação de um homem. Ela era virgem. Para muitas pessoas isso não faz sentido, porque ao longo de décadas e centenas de anos e de milênios, a medicina foi aprimorando e nós fomos tendo conhecimento de como acontece a gravidez de uma mulher. E sabemos que é necessário a participação de um homem. Muitas vezes, o conhecimento que nós temos acaba gritando mais alto do que a nossa fé. Veja que no passado, bem no início da humanidade, as pessoas não tinham quase nenhum conhecimento sobre o corpo humano, sobre a vida na Terra, porque eu acabei de dizer que era bem lá no começo, as coisas ainda estavam sendo descobertas, as pessoas ainda estavam aprimorando. Então veja que não é por falta de conhecimento no passado. É que as pessoas elas não tinham, obviamente, a quantidade de informações que nós temos hoje. Elas não tinham essa quantidade de informações a respeito de tantos assuntos diversos. Aí esse versículo que nós começamos o vídeo, confie em Deus de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, passa a fazer ainda mais sentido para mim e eu espero que para vocês também. Muitas vezes, aquele milagre que nós esperamos de Deus está na área da medicina, da saúde. Mas pelo que nós sabemos e conhecemos e aprendemos, determinadas situações não tem jeito. Ou determinadas situações são assim mesmo, são normais e você tem que aprender a viver com aquilo. Veja que o seu conhecimento daquilo que você estudou ou daquilo que você recebeu de informação acaba atrapalhando na hora de você receber o milagre. E isso me mostra porque nós temos uma impressão de que lá no passado Deus fazia mais milagres e milagres mais relevantes e as pessoas eram mais abençoadas. Nossa, mas cadê aqueles feitos extraordinários que Deus fez no passado? A resposta para mim, e cabe você fazer a sua reflexão, é a seguinte: Deus ele não deixou de fazer milagres. O fato de nós existirmos e respirarmos, isso já é um milagre. Fato é que no passado as pessoas tinham menos informações das coisas. Então tudo que lhes restava, entre aspas, era crer no seu Criador. E essa fé fazia com que elas recebessem os seus milagres. Hoje em dia, nós temos conhecimento de muitas coisas, de muitas áreas diferentes. Nós acabamos sabendo, entre aspas, um pouco de tudo. Temos muitas informações. E aí é que começa o problema. Nós sabemos que para uma mulher engravidar, por exemplo, ela precisa da parceria de um homem. Esse seu saber pode acabar sabotando a sua fé, se você está esperando a gravidez, mas você recebeu uma informação que você é estéril ou de alguma maneira que você não é o perfil exato, a tua saúde, a tua condição física para poder engravidar.
Você se apega naquilo que você sabe. Não, mas a medicina já descobriu isso, a medicina já diz aquilo. Não, mas eu tenho casos, eu já conheci, eu já ouvi falar, eu já pesquisei, eu já identifiquei. E você se apega ao que você entende, ao que você conhece. E aí você vai enfraquecendo na sua fé. A fé é você se apoiar em nada. É exatamente isso. Parece estranho, mas é. A fé, você não se apoia. A fé, você vai. Esse entendimento, esse conhecimento é onde a gente fica apoiado. Não, mas desse assunto eu conheço. Aí você se apoia no que você conhece. Não, mas esse assunto eu já vi acontecer com uma pessoa. Não, mas esse aqui eu domino. Eu tenho graduação, eu sou especialista nesse assunto, eu conheço como ninguém. Não se apoie no seu próprio entendimento. É claro que Deus, ao longo da humanidade, foi decorrendo, foi fazendo com que o ser humano viesse na sua capacidade mental, e o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Deus é sábio, Deus é inteligente, Deus é criador, e nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Deus nos dotou com muitos talentos, dons e a capacidade de raciocinar e criar e desenvolver coisas. E isso faz com que, ao longo de todo esse tempo, nós tenhamos desenvolvido muitas coisas. A medicina evoluiu, a área da física e tantas ciências foram evoluindo. Isso é muito bom. Desenvolvemos medicações, vacinas, conhecimentos, é muito bom. A palavra nos diz que conhecereis a verdade vos libertará. É claro que esse texto diretamente nos remete a Jesus Cristo, ele é a verdade. Mas isso se aplica em tantas outras esferas também. A verdade, ela liberta, porque a mentira, ela nos aprisiona. Então é muito bom que a humanidade tenha evoluído e desenvolvido tantas coisas boas, como remédios, vacinas e tantas outras coisas. É muito bom. Mas quando nós usamos todo esse conhecimento para nos apoiar naquilo, nós enfraquecemos a nossa fé. Aí ouvimos aquelas frases: Deus não faz mais os milagres grandiosos que fazia antigamente. Na verdade, ele faz. É porque antigamente as pessoas, elas não tinham tanto conhecimento das coisas. Então elas confiavam no seu Criador. À medida que o ser humano foi conhecendo tantas coisas, foi vindo a incredulidade. Como Tomé, que ficou sabendo que Jesus ressuscitou, mas Tomé, como um ser humano, que já estava vivendo num século muito mais avançado do que quando o mundo foi criado, ele sabia que pessoas que são mortas, que são crucificadas, morreu, acabou, não é? Então, a incredulidade dele foi aguçada pelo seu entendimento, pelo seu conhecimento. Eu só acredito se eu ver, se eu tocar, se eu colocar o dedo. Pois é, o nosso entendimento, o nosso conhecimento das coisas pode sim sabotar a nossa fé. Por isso que o texto vai nos dizer: confie em Deus de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você entende, é muito bom para te dar um horizonte, para te enriquecer, para fazer com que você possa desenvolver coisas naquela área, mas não use esse conhecimento para se apoiar, para justificar. A medicina diz que quando a pessoa morre, ali acabou. Então morreu, acabou. E aí você está sabotando que talvez você pudesse até mesmo testemunhar a ressurreição de alguém. Alguém que foi dada como morta, mas que o Senhor trouxe a vida de novo. Mas a ciência diz que determinada situação é daquele jeito mesmo e nada pode fazê-la mudar. E aí você se apoia na ciência. E aí você não coloca a tua fé em prática de calma aí, mas Deus está acima da ciência. Foi Deus que criou a ciência. Então tudo bem, eu respeito, a ciência é muito boa, ela nos ensina, mas eu não vou me apoiar nela, eu vou me apoiar na minha fé em Deus. Então a mensagem que o Senhor me trouxe e que me abençoou, e por isso que eu estou compartilhando, porque eu quero abençoar outras pessoas, a mensagem é essa: confie em Deus de todo o seu coração.
Não se apoie no seu próprio entendimento. Se você quer receber milagres de Deus, se você quer ver coisas grandiosas, extraordinárias, não se apoie naquilo que você sabe, naquilo que você aprendeu, que você estudou, que você ouviu falar. Faça como os antigos. Desliga um pouco tudo isso, essa grandiosidade de quantidades de conhecimentos, informações que você recebeu ao longo do tempo da sua vida. Desliga um pouco tudo isso. Finge que não sabe de nada e só confia em Deus. Que Deus te abençoe.